Bom, Sandra, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você nos dar a entrevista. Eu vou começar perguntando para você como você definiria o que é educação midiática e qual que é a importância no contexto das redes sociais atualmente. Eu que agradeço o convite de vocês, muito obrigada, um prazer estar aqui com você. A educação midiática, ela é um estudo que veio, que é oriundo da educomunicação, focada na criticidade de quem aprende. Então, assim, a ideia é você formar indivíduos capazes de consumir, criar, postar, compartilhar conteúdos nas redes sociais com criticidade, ou seja, tudo que ele lê, tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele produz tem que passar por um crivo, né, dele de Sim. reflexão mesmo, né, de o Uhum. que é isso, de onde vem, qual é a fonte, né, quem escreveu isso, será que é verdade, será que não é, né? Então a ideia da educação midiática é exatamente você formar uma pessoa totalmente capaz de ser de estar nas redes sociais, de estar na internet de forma intencional. Ou seja, ela sabe exatamente o que ela está fazendo lá. E em questão nas partes positivas também, você acredita que as redes elas podem ser utilizadas como uma ferramenta positiva nesse processo educativo? Podem, a gente, por exemplo, a educomunicação é uma metodologia de ensino que usa exatamente as redes sociais, que usa a tecnologia para estimular a proatividade, para estimular a criatividade. Então, professores usam, os educomunicadores, eles propõem trabalhos para as crianças, crianças mesmos, Uhum. e que o produto da pesquisa delas vai de determinado assunto, de aula, determinado tema de aula, tem que virar uma pecinha ou tem que virar um programinha de vídeo. Então, elas são obrigadas a pesquisar, montar roteiros com aquilo que elas pesquisaram e pensar em como eu vou trazer isso para uma peça de teatro ou para um vídeo, como se eu fosse postar no TikTok. Elas adoram. Sim. Tem vários relatos de que as crianças se engajam de uma maneira absurda porque elas gostam de vídeo, elas gostam de tecnologia. E também uma outra parte interessante é que se você ensina a criança a usar a internet, não tem problema ela ter rede social, porque ela vai saber o Uhum. que é golpe, ela vai saber que naquele perfil que ela está conversando pode ser um adulto pedófilo, então ela vai saber. Então ela não vai sofrer danos. O problema não é a internet, não é a rede social, o problema é o uso que a gente faz dela, né? Então é ensinar Uhum. e usar. E quais conselhos você daria para aconselhar mesmo, assim, os jovens a desenvolver um olhar mais crítico sobre esse conteúdo que eles consomem online? Por qual caminho começar? Eu penso assim, você recebeu alguma coisa muito sensacionalista, que está apelando muito ou para a violência, ou para a tristeza, ou para o ódio, checa a informação. Sai da rede social e busca um outro site. Pode ser site de qualquer jornal, pode ser G1, pode ser UOL, Uhum. pode ser Estadão, pode ser. Checa por lá. Se aquela notícia não tiver lá, é mentira. Porque se é uma notícia tão relevante assim, ela vai estar em algum meio jornalístico, Uhum. né? Então a gente precisa ficar atento ao que a gente lê. Se está falando difamando alguém, não repasse, porque isso é uma forma de você estar contribuindo para bullying, né? Então você tem que ler e usar um pouco do seu senso comum. Então eu acho que esse senso crítico já ajuda bastante a gente a reduzir, por exemplo, compartilhamento de conteúdos não próprios, conteúdos violentos, conteúdos de golpes, conteúdos de fakes, né? Extremistas. A gente está tendo aí várias ondas extremistas, Sim. né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a gente começa a compartilhar esse tipo de conteúdo, a gente acaba entrando nessa bolha. O jovem precisa saber que existem algoritmos e que dependendo do que eu curto, do que eu pesquiso e do que eu compartilho, eu vou acabar indo para aquela bolha. E é perigosíssimo isso. Uhum. Você, sem querer, começa a entrar numa bolha de extremistas. E você começa a achar que aquilo é a realidade. Não, você está dentro de uma bolha. Então a gente precisa ensinar os jovens que existe um algoritmo na rede e que ela te joga para a bolha mais do mesmo. Mais do que eu Uhum. faço, mais do que eu pesquiso, mais do que eu compartilho. E aí eu vou achar que aquilo é a única realidade. Você fica na caverna, né, no mito da caverna lá de Platão. Você fica dentro de um lugar que não é a realidade. Né? É Sim. um espelho, é uma faceta só. Então isso a gente precisa tomar cuidado. É isso. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Obrigada a vocês.